Mao Tse-tung foi um ditador. Governou a China de 1949 a 1976. E é conhecido por ser o ditador que mais matou na história. O que muitos talvez não saibam é que a maior parte dessas mortes foi por acidente, por políticas mal sucedidas, que tiveram resultados inesperados. Um desses episódios do programa das 4 pragas. Naquela época, a China sofria gravemente com doenças e o governo decidiu combater algumas pragas que estariam relacionadas. Uma seria ratos, outra seria mosquitos, a terceira seria moscas, mas a quarta seriam pardais. As 3 primeiras, tudo bem, realmente são pragas, ou melhor dizendo, animais que transmitem doenças. Mas pardais? A ideia de classificar pardais como praga era de que pardais comem grãos e, pelo seu grande número, pegariam uma quantidade significativa de grãos que poderiam alimentar muitos chineses. Então pensaram, bem, se tivermos menos pardais, vamos ter mais comida. Um pensamento simples e errôneo. Fizeram isso, chamaram os pardais de agentes do capitalismo. Ordenaram que todos sistematicamente matassem pardais que encontrassem. Depois de um tempo, o resultado foi mais de 1 bilhão de pardais mortos. As 3 primeiras pragas foram um sucesso, mas dos pardais teve um efeito inesperado. Com falta de pardais, houve um aumento de outro animal, os gafanhotos. Este sim, uma praga devastadora, que destruíram cultivos e plantações por toda a China, causando uma grande falta de alimentos e fome. Foi uma das principais causas da grande fome chinesa, que foi responsável por 20 a 30 milhões de mortes. Resultado, não por algo intencional, mas por consequências de políticas desastrosas. Evidentemente não foram a única causa, mas as outras causas também foram políticas desastrosas. Isso é o que está acontecendo no Brasil agora, com o governo Bolsonaro. O mundo está enfrentando a pandemia de coronavírus. E o que se vê pelo governo brasileiro, pelo governo federal, para ser mais específico, que o líder da nação faz discursos minimizando o problema e chega até mesmo a alegar que as medidas de distanciamento social tão necessárias para combater a pandemia são um ataque à democracia. E é visível que se fosse pelo governo federal, com certeza não haveria nenhuma quarentena no Brasil. Além disso, o Bolsonaro também, ele mesmo, pessoalmente, incentiva que pessoas saiam de casa, incentiva aglomerações, e ele mesmo já foi a várias manifestações, além de fazer declarações, também falou sem máscara e apertou a mão de muitas pessoas. Claramente, ele mesmo, pessoalmente, quebra o que deveria acontecer no distanciamento social. Mas, obviamente, não é só isso. E, além de ser contra o isolamento social, abertamente contra o isolamento social, ele também defende a cloroquina, algo que seria uma cura milagrosa para o vírus. Também algo que não tem o menor respaldo científico. E essas 2 atitudes são as principais atitudes onde o Bolsonaro, e com ele o governo, no geral, atua contra os especialistas, contra o que a ciência afirma. Assim como fizeram muitos outros líderes que resultaram em desastre. E a maior evidência deste embate é justamente o fato de que 2 ministros da saúde saíram em menos de um mês durante esse momento, justamente porque o Bolsonaro vai de encontro ao que seria cientificamente embasado. Como deve perceber, esse não é o único problema. O governo federal
demonstra grande incapacidade, grande incompetência, além de falta de liderança neste momento. Os estados e municípios são colocados à própria sorte, com pouco apoio do governo federal, em medidas e nenhuma cooperação e união nacional. Não há nenhuma liderança à frente do país. Cada estado está por si só. E o governo federal não está nem um pouco interessado, ou pelo menos não age como se estivesse interessado em, de fato, tomar medidas efetivas para o bem maior, para o bem-estar geral. Na realidade, Bolsonaro, em diversas vezes, não se demonstrou disponível, disposto a cooperar com aqueles que vê como opositores ou rivais. Além de que ele constantemente atua para o fim das medidas que seriam necessárias. E antes que alguém venha perguntar se o governo de fato não fez absolutamente nada ou defender umas certas medidas, bem, de fato as medidas econômicas, o pacote econômico é bem razoável, mas sem combate à pandemia, ele perde quase toda a sua efetividade. Pois o melhor que se pode fazer para proteger a economia é combater o vírus, é combater a pandemia, que com combate efetivo e eficiente, não só a quarentena pode acabar mais cedo, como também os efeitos do próprio vírus são minimizados. Você pode apontar que algumas medidas feitas pelo Ministério da Saúde no período Mandetta, ou até pelo Nelson Tait, que seriam bem louváveis, mas frente ao cenário todo, elas sozinhas são extremamente insuficientes. E o principal motivo não é a incompetência do Ministério da Saúde por si só, é da gerência geral do governo federal. Isso não é só o Bolsonaro, mas também outras grandes peças que encabeçam as ações do governo. O principal argumento contra o distanciamento social é a economia, de que a quarentena acabaria com empregos, causaria a fome e o caos social. Sem saber, ou sem se importar, que os efeitos da pandemia são muito mais diversos do que o da quarentena. O que faz com que, na prática, a quarentena esteja protegendo a economia e não a enfraquecendo. Pois a pandemia causaria muitas mortes, muitas pessoas sequeladas, muitas pessoas que, por um período considerável, estariam incapacitadas de trabalhar, além de que causaria medo, pânico e, com certeza, é a partir daí que teríamos um caos social generalizado. A maior proteção que o Brasil tem, que impediria a catástrofe, pelo menos em maior parte, é justamente o fato de ser uma federação. E, dessa forma, os estados e municípios teriam autonomia para agir. Que, se fosse pelo governo federal, é visível que nenhuma dessas medidas seriam tomadas. Ou, talvez, haveria apenas um isolamento vertical, que é melhor do que nada, mas é extremamente insuficiente. E talvez tivéssemos algo próximo de 500 mil mortes no Brasil. Mas não estou dizendo que os estados e municípios são heróis. Muitos deles, para dizer o mínimo, não estão fazendo aquilo que seria o mais adequado. Não apenas porque a quarentena não está sendo efetiva o suficiente, não chega aos 70% necessários para reduzir a infecção, para reduzir o contágio, mas porque estão planejando, de forma geral, uma reabertura muito cedo, que nem deveria estar sendo cogitada, pois a quantidade de pessoas infectadas ainda está subindo. E, nesse momento, um estudo calcula que, se o Brasil continuar do jeito que está, prevê 125 mil mortes, mais que as atuais 100 mil dos Estados Unidos. E que boa parte dessas mortes seriam evitadas se a abertura começasse 2 semanas depois do previsto. Incompetência, falta de liderança, negação dos problemas, não ouvir os especialistas e a ciência
Isso são grandes fatores de grandes medidas desastrosas e catastróficas, dependendo do caso, que ocorreram ao longo da história. O que nos resta é, além de cumprir o distanciamento social, pressionar as autoridades para que elas façam o que lhes é cabido.